Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que nessa manhã nós possamos estar novamente na presença do Senhor, aprendendo coisas novas da palavra, né? Buscando mais conhecimento na profundidade do Senhor, que é a palavra de Jesus que é dita. Amém? Sempre. Toda honra e toda glória ao nosso Deus e a Jesus Cristo. E eu desejo que não haja nenhuma distração durante a leitura, durante o estudo dessa manhã. Amém? Vamos começar? Hoje o ensinamento ele tem bastante tópicos muito importantes, né, sobre parábolas, e eu trouxe tudo com muito cuidado para vocês. Deixa eu só ver onde que eu coloquei o meu outro celular. Vai pegar para mim. Vamos lá. O capítulo 13 do livro de Mateus, ele fala sobre o reino de Deus revelado em parábolas, que é isso que o Senhor faz. Então, nesse capítulo, Jesus, ele usa parábolas para explicar os mistérios do reino de Deus. Então, Jesus fala muito, através de parábolas com os seus discípulos. Então, parábolas são histórias simples, para você entender. Parábolas são histórias simples, mas com verdades espirituais profundas. Era esse o objetivo sempre de Jesus, trazer sobre a profundidade do reino de Deus. Então, o foco é mostrar que o reino já está agindo no mundo. Era esse o objetivo de Jesus. Mostrar que nem todos que têm olhos e ouvidos estavam prontos para perceber o que estava acontecendo. Então, no versículo 1 e 2 diz assim, ó. Capítulo 13, 1 e 2. Jesus ensina para uma grande multidão. Então, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Então, por que traz essa reflexão? Porque mostra que Jesus ali usava um barco como púlpito. Né? O púlpito era o barco que Jesus estava usando. E a água servia como um amplificador natural da voz dele. Então, a multidão que estava sentada na praia o ouvia. Do versículo 3 ao versículo 9, vai falar sobre a parábola do semeador. Quando diz assim, ó. Alguém já escreveu. Obrigada, hoje eu esqueci de colocar título. Versículo 3. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Então aqui, nessa parte, Jesus diz assim, olha só. Quando ele diz beira do caminho, Jesus está dizendo que é comparado com aquele que recebe e ouve a palavra, tá? Mas aí vem o maligno e leva a palavra. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala sobre o solo pedregoso, que a terra está só no rasinho, mas que tem bastante pedra, significa alguém que recebe a palavra com alegria até. A pessoa recebe bem a palavra com alegria, mas sem raiz. Não cria raiz ali o que a pessoa ouviu. Então ela desiste.
tá bom? Com as dificuldades que vêm, ela desiste da palavra porque não criou raiz naquilo que ela recebeu. Quando fala no caminho entre espinhos, o que significa? Significa que a pessoa recebeu a palavra, mas a preocupação com a vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra que ela recebeu. É isso que traz, é esse o significado que Jesus veio trazer, né? Quando ele fala da boa terra, ele está dizendo de quem ouviu, entendeu a palavra e deu frutos. 100, 60 ou 30 por 1. Foi isso que ele trouxe aqui para nós. Então, por isso que ele diz no versículo 9, que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por isso que ele disse isso, tá bom? Então, ele quis dizer dos vários tipos de pessoas e a maneira que as pessoas, que cada uma delas receberia a palavra. Amém? Do versículo 10 ao 17, e na verdade a gente vê isso até hoje, né? Não foi só no tempo que Jesus falava as parábolas. Até hoje nós vemos esse tipo de ação entre as pessoas em relação ao que fazem da palavra que ouvem. Do versículo 10 ao 17, vem uma pergunta: por que Jesus fala em parábolas? Então vamos ver. Versículo 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Então aqui Jesus estava dizendo que para eles que eram discípulos, eles estavam prontos para ouvir a palavra, os mistérios do segredo de Deus, o segredo dos céus, mas aquelas pessoas não. Então por isso Jesus tinha que falar através de parábolas para que as pessoas pudessem interpretar, tá bom? Às vezes eu vejo, que eu sinto, que é como o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou usando uma Bíblia de uma fácil tradução, que traz palavras de fácil entendimento, para aquele que tem dificuldade de ouvir, consiga entender e guardar o que está sendo explicado. E por estar sendo colocado de ponto em ponto, eu posso comparar de uma maneira com muita humildade o que nós estamos fazendo aqui, esse tipo de estudo, a quando Jesus falava em parábolas para aquelas pessoas, para que elas pudessem entender de uma maneira fácil no tempo que elas tinham que entender, tá? Versículo 12. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. O profeta Isaías está no Antigo Testamento. Então foi uma das profecias que ele disse, tá? Quando ele diz assim, ó: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Então essa palavra é lá do livro de Isaías do Antigo Testamento, tá? Versículo 16, Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, Jesus está dizendo isso aos discípulos, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha só, aleluia, Jesus, obrigado. Enquanto eu estou lendo isso para vocês, é como se Jesus estivesse dizendo para vocês hoje que estão aqui, sabia? Olha só o que ele diz, presta atenção, vocês estão aqui para aprender, certo? Todos nós estamos aqui para poder conhecer o profundo do amor e do ensinamento de Jesus, não é verdade? Então nós estamos com os nossos ouvidos dispostos a ouvir, não é?
Então, olha o que ele diz. Pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Não é? É isso que vocês estão fazendo. Muitos gostariam de estar aqui, mas não estão. Porque se não chegaram é porque não é o tempo deles, mas vão chegar. Amém? Então, aqui nessa parte, do 10 ao 17, Jesus mostra que nem todos estão dispostos a entender. Essa é a verdade, ó. Nem todos estão dispostos a entender a palavra dele, né? O que ele está explicando. Porque o coração endurecido impede a compreensão. Os corações das pessoas estão endurecidos, então isso não deixa elas ouvirem o que tem que ser ouvido de verdade. Ela pode até ouvir eu falar, mas ela não está tendo compreensão. Ela não está tendo entendimento por causa do coração endurecido. E quem tem desejo sincero de aprender, recebe. Quem tem o desejo sincero de aprender, recebe mais, que a Bíblia está falando. E quem rejeita, até o que tem se perde. Por isso que aqui diz assim, ó. Quer ver? O que está falando aqui, ó. Mas quem não, ó, tá aqui, ó. Porém, quem tem, receberá mais. Então, essa parte entra aqui quando ele fala que quem tem desejo sincero de aprender, recebe mais. Quanto mais desejo você tem, mais o Senhor vai derramar na sua vida conhecimento, mais ele vai derramar discernimento, tá bom? E quem rejeita, até o que tem vai perder. É isso que a palavra diz. Por isso, Jesus cita Isaías 6, de 9 a 10, que foi o que eu li, que é pessoas que ouvem, mas não escutam de verdade, tá bom? E as pessoas que vêem, mas não enxergam. Depois do versículo 18 ao 23, diz assim, a explicação da parábola do semeador. Porque aqui, os discípulos perguntam, né, a Jesus, quando diz assim, ó, Jesus explica a parábola do semeador. 18. Então, escutem e aprendam o que a palavra do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem, tira o que foi semeado no coração delas. É isso que acontece. As sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, mas não dura muito tempo. Dura pouco tempo porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas a preocupação desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Quando Jesus fala das pessoas que semeiam na terra boa, é quando você consegue ser uma árvore de frutos bons e você começa a gerar frutos. É quando você entende o que você está aprendendo, você está buscando conhecimento e aí você começa a gerar frutos do Espírito. É maravilhoso quando você começa a gerar frutos no Espírito, porque você começa a alimentar outras pessoas desses frutos. Você já observou que toda árvore que dá fruto, ela mesma não se alimenta do fruto dela? Ela dá fruto para alimentar outra pessoa na natureza. Assim somos nós. Assim é você, quando você começar a gerar frutos bons, você vai começar a alimentar as pessoas desse fruto, que são os frutos do Espírito. Amém? Bom, depois do versículo 24 até o versículo 30, vai falar sobre o joio, tá? Sobre os frutos do Espírito, que eu tô aqui pensando, que eu falei para vocês, o fruto do Espírito, tem uma aula muito explicativa sobre isso lá no YouTube, que eu deixei gravada, que é dessas aulas mais profundas para quem quer aprender.
fala sobre o gerar dos frutos. Como gerar e o que fazer depois que você gera. Como buscar esse gerar de conhecimento dos frutos do Espírito Santo. Amém? Mara, nós estamos lendo Mateus, capítulo 13. Nós estamos no Novo Testamento, tá? Agora eu vou ler sobre o capítulo 24, que vai falar sobre a parábola do trigo. Só colocando aqui a explicação da parábola do semeador, porque eu já tinha falado, né? Mas eu trouxe aqui em detalhes palavras e observação. Olha só, para finalizar. Caminho. Quando Jesus fala de caminho, ele está falando de quem tem o coração fechado, tá? Você está andando por um caminho. Rochoso é a fé superficial. É a pessoa que tem aquela fé superficial. Espinhos é a pessoa que tem o coração dividido entre Deus e o mundo. É isso que traz aqui. E a boa terra é quem está com o coração aberto. Compreende o que está sendo dito e frutifica. Gera frutos, tá? Agora do 24 ao 30 ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Quando diz assim: vocês conhecem o joio? Eu não conhecia o joio. Eu ouvia falar da palavra, né? Eu vim buscar esse entendimento recentemente. Sempre ouvi falar do joio e do trigo, mas eu imaginava que o joio era uma plantinha diferente do que eu busquei o que é. Por isso que Jesus pede para não tirar o joio do meio do trigo. Deixa eu procurar aqui para vocês, para mostrar. Por isso Jesus pede, não tira o joio, deixa ele crescer junto, né? E aí eu fui entender por quê. Porque o joio e o trigo, eles são muito parecidos mesmo. E quando eles nascem juntos, fica difícil de saber. Tem que ter muito conhecimento. Depois você pesquisa para você ver. Aqui nessa imagem não tá muito legal. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui para você ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, tá vendo? Eles são muito parecidos. A diferença é que um tem semente e o outro não. Um alimenta e o outro é vazio. Olha só como Jesus teve sabedoria de ensinar. Vamos ler. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Então, o inimigo é quem quer destruir, é quem quer trazer prejuízo, certo? Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono daquela terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas na sua terra. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu o patrão. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. A sabedoria de Jesus é linda, né? Depois o trigo e o joio cresceram. Ele falou: deixe que o trigo e o joio cresçam. Deixe eles crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e arranquem os feixes para ser queimados, e depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Aqui, Jesus ensina que o bem e o mal coexistem no mundo até o fim dos tempos. É assim que vai ser. O bem e o mal existem ao mesmo tempo, na mesma realidade, como o joio e o trigo. Eles cresceram no mesmo tempo, na mesma terra, né? A diferença ali, um alimenta e o outro não serve para nada, é vazio. Então isso nós também vemos na nossa vida hoje.
Tem as pessoas cheias da presença de Deus, as pessoas cheias da presença do Espírito Santo, e tem as pessoas que estão vazias. Então, essa é a comparação do joio e do trigo, tá? O que acontece? Vai ter o juízo final, certo? No juízo final, que aqui na parábola traz como sendo no tempo da colheita, Deus fará a separação. Assim como o agricultor ali fez, né? O patrão fez a separação. Então, Deus fará a separação de quem está cheio na presença dele e de quem está vazio vivendo no mundo. Amém? Essa é a explicação da parábola do joio e do trigo. Do versículo 31 ao 32, Jesus fala sobre a parábola do grão de mostarda. Olha só. Jesus contou uma outra parábola e ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos veem e fazem ninho nos seus ramos. Então aqui, Jesus diz que o ensino é que o reino de Deus começa pequeno. Ele fala isso, o ensino começa pequeno. Pequeno. Não tem como você pegar o grande e colocar de uma vez no seu entendimento. É de pouquinho em pouquinho, mas aqui ele compara ao grão de mostarda porque é a menor de todas. Tainá, nós estamos no versículo 31 do livro de Mateus, tá? Nós estamos falando agora sobre a semente de mostarda, a parábola da mostarda, do grão de mostarda. Então aqui Jesus diz que o ensino é que o reino de Deus começa pequeno, quase imperceptível na vida de uma pessoa, mas tem um impacto gigante na vida de quem busca. É isso que Jesus diz aqui, né? Que é quando nós começamos a buscar o Senhor no nosso secreto. Veja só, se não é assim. Quando nós começamos a buscar o entendimento do reino, né? Quando nós começamos a buscar o ensino sobre o reino, começa a nascer dentro de nós um grão pequenininho. Mas quanto mais a gente entende, ou seja, quanto mais a gente rega aquela semente, maior ela vai ficando. E aí ela chega a ter um impacto gigante na tua vida e na vida de todo aquele que está ao seu redor. Porque quando essa semente cresce, como Jesus está colocando, que o grão de mostarda cresce ao ponto de ser uma árvore enorme, assim é o gerar do Espírito Santo dentro de você. Chega num ponto que está tão gigante que o impacto ele é enorme, tanto na tua vida como na vida de quem está ao redor de você. E a pessoa olha e fala assim, como assim? Como que isso aconteceu com ela diante de Deus? É porque você buscava no secreto. É porque você buscava só entre você e Deus, você não buscou palco, você não buscou plateia, você só queria estar perto de Deus. Essa é a verdadeira maneira de buscar o Senhor. Essa é a verdadeira demonstração de amor a Deus. Você continuar buscando Ele mesmo que ninguém está vendo, porque ninguém precisa ver entre você e Ele. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa parábola aqui que nós estamos colocando. O versículo agora 33 fala sobre o fermento, quando diz assim, ó: Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Então aqui é bem claro, né? Porque aqui fala que o reino tem ação invisível, mas transformadora. Invisível, né? Ele fala, a mulher amassou o fermento. Transformadora por quê? Porque a massa cresceu, afetando tudo ao seu redor. E é verdade. É isso que acontece, gente, quando você busca Deus no secreto. Você está no teu silêncio ali, colocando aquele fermento no teu espírito, calando a tua alma dos pecados, está buscando a verdade, certo? E o que acontece? Transforma a tua vida quando você entende o que você precisa fazer, tá bom? Muitos vão ver quando o grande chegar na tua vida, mas não vão entender. Mas eles precisam entender. Eles precisam querer seguir o que você conquistou dentro de você. Porque
tudo é entre você e Deus. Tudo que você fizer um dia para alguém, tudo que você fizer no derramar, no levar a palavra, você está fazendo para o Senhor. Você quer edificar a vida de alguém, mas você está fazendo para Deus e não para os homens. Tá bom? Não se deixe enganar pelo inimigo, tá bom? O dia que você for reconhecido, que você carrega a palavra, que você carrega a unção, que você está cheio da presença do Espírito Santo, não deixe o inimigo te desviar, tá bom? Querendo mostrar para você que você pode, que você tem poder. Não deixa. Não deixa a sua essência de pureza na presença de Deus se perder, tá? Versículo 34 e 35 fala que Jesus cumpre a profecia ao falar por parábolas, quando diz assim, ó. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Por que isso, né? Porque isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Toda vez que Jesus usa a comparação de profeta, ele está chamando o Antigo Testamento na história, tá? Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, aqui, essas parábolas, do 34 ao 36, fala que no final haverá. Uso das parábolas, do 34 ao 35. Aqui. Jesus cumpre o que foi dito no Salmo 78, 2. Vamos lá ler. Eu separei aqui, Salmo 78, 2. Quando fala que quem viria falaria em parábolas. Ó, tá dizendo assim, ó. 78, 2. Pois falarei com vocês por meio de parábolas e explicarei os segredos do passado. Em outra tradução está escrito assim, ó. Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aqui nesse versículo 34 e 35, Jesus cumpre o que foi dito lá em Salmo 78, tá bom? Versículo 2. Então ele já é bem explicativo. No versículo 36 ao 46, Jesus vai explicar o joio do trigo. Olha como Jesus explica. Ele fala aqui sobre o uso das parábolas. Jesus explica a parábola do joio. A gente tá fora de casa, a gente se perde, né? Olha só, versículo 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a palavra do joio. Você vê, os discípulos também tinham dúvidas, mas eles perguntavam. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham que ter entendimento, porque eles sabiam que eles estavam caminhando com Jesus e que eles precisavam entender o que Jesus estava explicando, para também falar para o povo, né? E Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. Ou seja, quem semeia as sementes boas é ele, Jesus, que é Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. Por quê? Porque são as pessoas do mundo. Tá? Para vocês entenderem. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Jesus dizendo: a colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem, Jesus, mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Então, aqui o que Jesus está falando? Que os anjos vai tirar todo aquele que está em pecado, todo aquele que trouxe o pecado, todo aquele que se manteve no mundo fazendo coisas erradas e influenciando os outros a pecar também.
tá? Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus está dizendo que vai acontecer, então nós precisamos entender que nós não temos mais tempo para perder, que nós precisamos mesmo buscar conhecimento para viver de forma certa, tá? Versículo 43. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Olha como Jesus era sábio e duro também, né? Ao mesmo tempo. Ele derramava amor, mas ele era duro. Ó, se você tem ouvido para ouvir, ouça o que eu estou dizendo. É isso que tem que ser feito. É buscar o conhecimento e parar de andar em pecado. É isso que ele falava o tempo todo. E hoje nós falamos do jeito que nós conversamos. Nós derramamos o amor, mas nós também repreendemos. Amém? Então aqui diz que no final haverá separação entre o justo e o injusto. Né? Que no juízo, que é o quê? O juízo é o fim dos tempos. Que uns vão ser julgados, que foi os que não cumpriram os princípios, e os outros vão para a glória. A glória são os justos, aqueles que foram obedientes e fiéis a Deus. Do versículo 44 ao 46, vai falar sobre parábolas. Parábolas do tesouro escondido e parábolas da pérola de grande valor. É um pouco complexo aqui, tá? Então eu preciso que vocês tenham atenção para vocês entender, para não ficar só uma leitura vã, uma leitura vaga, tá? Versículo 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo de novo. 45. A pérola, né? Vai falar da pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola, que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Essas parábolas mostram que o reino vale mais do que qualquer coisa. Quem o entende, entrega tudo por ele. Então, eu trouxe aqui, eu separei para vocês, eu precisei trazer porque precisava ser entendido, não podia ser só lido e deixado a leitura, tá? Prestem atenção. O versículo 44 traz assim, ó. Representa algo extremamente valioso, que está oculto, mas que quando é encontrado, desperta tamanha alegria que a pessoa está disposta a abrir mão de tudo para possuir. É isso que traz aqui. O homem não rouba o campo, ele faz o que é certo. Ele compra o campo legalmente para obter o tesouro. Qual é a lição que traz aqui para nós? Que o reino de Deus é tão precioso que vale a pena sacrificar tudo o que temos para fazer parte dele. Quem o descobre entende o seu valor e se dedica a isso com alegria. É isso que traz aqui nesse versículo 44 para nós. Quando fala do versículo 45 e 46 sobre a pérola de grande valor, aqui a diferença é que o comerciante já está à procura de pérolas. Eu vou trazer a explicação completinha, olha só. O comerciante já está à procura de pérolas, que é de grande valor. Então, ele representa pessoas que estão buscando sentido, verdade e propósito. Já são pessoas que estão indo buscar, tá bom? Então, quando encontra uma pérola extraordinária, que é o reino, quando você entende o valor do reino, porque você está buscando. Quando você entende, você está dizendo que você reconhece que nada mais se compara a isso e vende tudo para adquirir. Então, lição. Alguns já estão em busca da verdade e quando encontram o reino, percebe que é esse o objetivo final da sua busca. E aí, nada faz você parar.
Aí nada faz ninguém você se desviar. Você sabe onde você precisa chegar, você está disposta a chegar diante do reino, em espírito e em verdade. E aí você, nas palavras aqui, vende tudo para adquirir, significa o quê? Você está disposta a tudo, porque você sabe que esse é o caminho da verdade e não tem outro para você seguir, tá? O ponto-chave aqui, no valor inestimável do reino, é o seguinte: tanto o homem que achou o tesouro por acaso, quanto o negociante que buscava pérolas, renunciam tudo para obter aquilo que descobriram ser mais importante do que qualquer coisa. Isso fala da tua entrega total. É isso que fala aqui, da prioridade máxima que você dá, pois o reino de Deus não é algo secundário ou opcional. Não, não é. O reino de Deus é o bem mais precioso que alguém pode alcançar. Então, aqui numa aplicação pessoal e prática para você. O que você está disposto a abrir mão para viver plenamente os princípios do reino? É o que você tem que pensar. Muitas vezes, essa compra do campo, a compra do campo, que é logo o primeiro que nós lemos, representa abrir mão de velhos hábitos, de velhas crenças, ou mesmo de coisas que nos prendem para viver a plenitude da vida com Deus. Esquecer o passado. É isso que está dizendo aqui. A alegria dessa descoberta que traz, que ele teve alegria, não foi? A alegria dessa descoberta não vem da obrigação, mas da percepção de que nada é mais valioso do que o reino. Nada. E o detalhe importante aqui, para finalizar a explicação. Note que em ambas as parábolas há descoberta, seja de forma acidental, como foi o tesouro escondido, ou por busca intencional, quando estava indo buscar pela pérola. As duas trazem alegria e decisão, que não é uma perda. Nós não perdemos nada quando nós decidimos buscar o reino de Deus. Pelo contrário, é uma alegria em abrir mão do que é menor para alcançar o maior. Não é verdade? E existe uma ação prática. A pessoa não fica parada. Nunca mais você consegue ficar parado. Você toma atitudes concretas e vai. Você só quer ir cada vez mais. Então vocês veem que é tão pequeno o versículo e tem uma profundidade que eu não podia deixar de trazer para vocês para não ficar em vão. Tá bom? Amém? Agora aqui sobre a rede, no versículo 47, traz para nós sobre a parábola da rede, quando diz assim: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, né? É verdade, quando o pescador joga a rede, vem peixe de todos os tipos. 48. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados para fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Aqui, mais uma vez, Jesus fala sobre o juízo final e a separação dos justos e dos injustos, tá bom? Essa parte ela já é bem explicativa para a gente abrir os nossos olhos para enxergar o que tem acontecido, tá bom? O versículo 51 e 52 fala sobre o discípulo como escriba instruído, né? Verdades novas e verdades velhas, que diz assim, ó. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. E Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui, Jesus diz que o discípulo precisa conhecer e ensinar. O discípulo. Quem são os discípulos? Naquela época eram eles.
Hoje quem é? Você, eu e quem estiver disposto para poder levar a palavra de conhecimento a outras pessoas, tá? Então aqui Jesus diz que o discípulo precisa conhecer e ensinar tanto as verdades antigas quanto as novas, que é a revelação do reino que ele veio trazer, tá bom? Versículo 53 até o 58 fala sobre a rejeição de Jesus em Nazaré. 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é filho do carpinteiro? E a sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Ou seja, o povo estava desiludido com Jesus porque estava fazendo o quê? Julgando quem Jesus era, né? De onde ele tinha vindo ali, aos olhos deles, não é verdade? Mas Jesus disse: um profeta é rejeitado em toda parte. Perdão, li errado. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pode fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Então, olha só, gente. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na terra e na sua casa. Isso é uma verdade até hoje, sabia? É uma verdade existente na nossa vida. Muitas pessoas vivem isso. Pode ser que você viva isso, de não ser respeitado, de não ser reconhecido na sua casa, na sua cidade, na sua terra. Muitas vezes até na igreja que você serve, sabia? E aí é nessa hora que você precisa estar cheia ou cheio do amor de Deus, cheio da sabedoria e buscar em Deus o que você deve fazer. Muitas vezes você precisa sair de onde você está, para que você consiga levar o evangelho que está gritando dentro de você para que seja derramado. Amém? Aqui fala que a familiaridade com Jesus impede a fé verdadeira. Eles o viam apenas como um homem comum e não como o Messias. É isso que acontece muitas vezes quando Deus te escolhe para ser diferente de todo aquele que já está levando a palavra. É isso que acontece. É isso que acontece quando o Senhor te tira do meio de uma multidão, escolhe você como profeta, como pastor, e onde você está, você não tem reconhecimento. Então aqui a palavra de Deus diz: é hora de sair da tua terra e fazer o que você foi escolhido para fazer, aonde as pessoas te aceitam, onde as pessoas te respeitam com a unção que você carrega. As pessoas sempre vão fazer isso. Quando você começa a viver os seus milagres, você começa a subir de nível, elas sempre vão fazer isso. Elas sempre vão te apontar para o que você era e não para o que você é agora. Elas sempre vão querer te lembrar o que você era e de onde você veio e não o que você vive agora. Entende? O diabo faz isso, sabia? Com a gente. Ele fica sempre nos lembrando, presta atenção para você ver. O diabo, ele fica nos lembrando do nosso passado. Sabe por quê? Porque ele só tem o nosso passado para nos acusar. Ele não tem nada para nos acusar hoje. Porque hoje nós estamos em outro posicionamento. Por isso que todo pensamento de acusação que vier na tua mente, pode perceber, é de lembranças do passado. Ah, você não consegue porque você pecou, você não pode porque você fez aquilo. É tudo do passado. Gente, vocês têm que lembrar quem vocês são agora.
O que você está fazendo agora? O que você está buscando agora? Quem é você agora na presença de Deus? Quem é você agora? Qual o posicionamento hoje? Se hoje você se arrepender do que você fez no dia de ontem, acabou, o Senhor já te perdoou. Desde que você se arrependa em espírito e em verdade, porque foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Foi para isso que ele passou tamanho sofrimento, angústia, dor, aflição. Não deixa o diabo ficar te acusando. Ele é sujo, ele é imundo. Ele veio aqui para isso, para te tirar do caminho certo. Não permite. Todas as vezes que essas flechas vierem na tua mente, repreende. Fala para ele, fala assim: diabo, escuta aqui. Sai daqui agora em nome de Jesus. Eu ordeno que você saia daqui agora. Você não vai me acusar do meu passado, porque o sangue de Jesus me lavou do topo da minha cabeça até a sola dos meus pés, dos meus pecados. E eu não vou acreditar em você. Sai daqui. Dá uma ordem para ele sair. E imediatamente abre a sua Bíblia, que é a sua arma. Lê uma passagem, lê um versículo. Se você sabe decor, recita o versículo. Manda embora esses pensamentos intrusivos de acusação, de ficar te lembrando o que você fez. O que você fez acabou. O próprio Deus jogou no mar do esquecimento. Acabou. Tá debaixo das águas, esquecido. Não fica se martirizando pelos erros do passado. Todos nós aqui pecamos um dia. Todos nós aqui já erramos um dia. Para isso que Jesus veio. Para nos libertar desse peso do pecado e nos dar uma vida nova, uma vida na presença dele, uma vida eterna na salvação que nós vamos receber, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra e buscando a verdade. Amém? Não se esqueçam disso que foi dito aqui. Em nome de Jesus, que essa mensagem fique impregnada na sua mente e no seu coração. Tá bom? O reino de Deus, ele não é imposto para nós, gente. Ele não é imposto, ele é revelado a todo aquele que tem o coração aberto. Tá bom? O que nós aprendemos aqui hoje? No capítulo 13. Isso que eu acabei de falar já é uma verdade que nós aprendemos. Que o reino de Deus, ele não é imposto a ninguém. Ele está disponível a todo aquele que tem o coração aberto. Assim é o reino de Deus, tá? Tá com o coração aberto, você vai aprender. Tá disposto? Jesus tá ali. O Espírito Santo tá ali, do seu lado, disposto a derramar. Quanto mais você pedir, mais ele vai derramar. Quanto mais você buscar, mais você vai ter conhecimento. Quanto mais você abrir os seus olhos, mais a verdade você vai enxergar e mais longe da mentira e do pecado você vai querer ficar. Tá bom? Nós aprendemos que nem todos os que ouvem a palavra frutificam. Isso tem um monte de pessoa à nossa volta que a gente vê, tá bom? O coração precisa ser terra boa para que tenha frutos do que se ouve. Nós aprendemos que o reino começa pequeno e oculto dentro de você. Dentro de você começa o reino de Deus, tá bom? Mas ele cresce e transforma se você continuar buscando. Tudo ao seu redor, não só a tua vida, tá? Todos aqueles que estão à sua volta começam a ver a sua transformação e o seu crescimento. Nós aprendemos que no fim dos tempos haverá separação entre os que aceitaram a verdade e os que rejeitaram a verdade. Aprendemos que o reino é um tesouro que vale mais do que tudo que nós possuímos e exige uma entrega total. É tão lindo quando você entende que quando você coloca o reino em primeiro lugar, Deus derrama prosperidade na tua vida das outras coisas. Quando você se desapega do material e busca o reino, os materiais vêm naturalmente na tua vida. O dia que você entender isso, você vai pôr seu joelho no chão e vai agradecer a Deus. Nós aprendemos que Deus age de forma paciente. Deus tem paciência com a gente, sabia? Como ele tem paciência? Por isso nós precisamos aprender a gerar paciência, que a paciência é um dos frutos do Espírito. Por isso nós precisamos aprender a gerar, porque isso vem de Deus. E Deus tem muita paciência com a gente, tá bom? Porque a justiça dele sempre vai vir no tempo certo, nesse mundo.
Aprendemos que a incredulidade bloqueia o agir de Deus na nossa vida. Até em lugares onde Jesus está presente, se existe um bloqueio de mente, de visão, de ouvidos, de coração, o reino não consegue agir, Deus não consegue agir, Jesus não consegue entrar, tá bom? E lembra, Jesus ficava perdendo tempo com quem não queria ouvir ele? Não, ele mudava de cidade, tá bom? Então não fique perdendo tempo em lugares onde você não está sendo ouvido, né? Ou visto. Não perca tempo, nós não temos tempo a perder. Por que a gente vai ficar em lugares que a gente não está sendo visto, ouvido, com tudo que a gente tem para derramar, com tanto conhecimento que a gente tem para derramar, por que a gente vai ficar preso naquele lugar? Ore a Deus, pede discernimento e direção, tá bom? Reflexão final, Mateus, que foi quem escreveu o livro, nos convida a olhar para dentro de nós. Como? Quando ele diz assim, ó, que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo é o teu coração? Né? Eu estou permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas ou eu deixo que as distrações e as preocupações da vida sufoquem a minha fé? Que tipo de solo é o teu coração? As distrações estão fazendo você perder a sua fé? Deixar sua fé voar com o vento? Jesus mostra que o reino é precioso como um tesouro escondido para nós, tá bom? Nós não podemos parar de buscar para encontrar esse tesouro. O convite é para que sejamos uma terra boa. Esse é o convite de Jesus para nós, onde a semente floresce, cresce, dá frutos. Esse é o convite. O convite para que nós possamos também ser como os escribas sábios, que tira do seu baú tesouros antigos e novos para edificar os outros. Então, quando você entende isso, você vai falar de Deus, você sempre vai estar buscando um conhecimento antigo e o atual, usando a palavra do Senhor, a palavra de Deus antiga e o que Jesus veio fazer. Aí é onde você coloca o que o mundo fazia e o que o mundo faz. Esses são os escribas sábios, tá bom? Que tira do baú esses tesouros aí, tanto os antigos como os novos, com o único objetivo de edificar as pessoas, tá bom? A pergunta que fica: você tem sido solo fértil para o reino de Deus ou está deixando as pedras e os espinhos tomarem conta? Tira todas as pedras e os espinhos. Deixa Deus agir na sua vida. Não atrapalha o agir do Espírito Santo. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na sua vida. Deixa ele agir, deixa ele fluir. Deixa ele cuidar de você, guiar os seus caminhos, tá bom? Nós estamos aqui para ser solo fértil, não é verdade? Quem está aqui para ser solo fértil? Eu estou aqui para ser solo fértil na vida das pessoas, na vida de todo aquele que está ao meu redor. Nós temos ouvidos e nós queremos ouvir. Por isso que nós estamos aqui todos os dias buscando conhecimento. Nós temos ouvidos e nós queremos ouvir, gente. Olha que bênção isso. Já é a glória de Deus se aproximando de cada um de nós. Se você quer ir mais profundo, repete comigo assim, ó. Pai, em nome de Jesus, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir de maneira clara e simples tudo o que o Senhor quer falar comigo. Estou disposta e disponível para ser forjada, como é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória a Jesus. Vocês entenderam o ensinamento de hoje? Alguém ficou com alguma dúvida? Se foi de fácil entendimento, coloca assim. Sim, entendi. É muito lindo que o Espírito Santo está trazendo aqui todas as manhãs, de uma forma com muita calma. Aquele que está disposto vai buscar entendimento cada vez mais sobre o gerar dos frutos do Espírito. Gerar dos frutos do Espírito
É muito lindo quando você aprende a gerar. Muitas pessoas então falam, eu quero gerar. Como que eu gero? Eu não lembro o nome da aula agora, mas eu acho que o próprio título da aula está escrito Gerar no Espírito ou Gerar Frutos no Espírito. Quem que entrou ontem para ver a aula ou para assistir ou pelo menos de curiosidade para saber onde era para depois buscar? Alguém foi lá ver o que eu falei ontem sobre as blasfêmias contra o Espírito Santo? Eu acabei colocando nos stories do Instagram o link direto do vídeo que fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. E o gerar nos frutos também. Existe uma aula que fala sobre isso para você entender e querer gerar frutos do Espírito Santo em você. Amém? Você viu que legal? Legal, minha irmã Cirlei, a Cris também viu. É isso mesmo, mesmo que você não tenha tido tempo de assistir, mas você sabe que existe. Tá lá, o ensino tá lá. É o ensino profundo que a gente faz toda terça-feira, tá bom? Vamos orar para a gente iniciar mais um dia abençoado na presença do Senhor Jesus? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu sempre estou disposta e disponível para tirar todas as dúvidas, tá bom? Cris, o link do vídeo falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, ele ainda tá. Não deu 24 horas. Então, vai lá nos stories que você vai ver, tá bom? Porque eu postei ontem, era mais ou menos umas 9h30, 10 horas da manhã. Então, ele provavelmente ainda tá ativo, tá? Se você voltar lá, você vai ver. O de ontem é sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? E aí, lá vocês vão ver o título quando fala gerar frutos do Espírito, que é o que nós estamos falando hoje. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve sua cabeça em sinal de reverência. Querido Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é o governador de tudo que acontece na nossa vida, o Senhor é quem criou todas as coisas, então tudo é teu, meu Pai. Tudo vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu me coloco na presença do Senhor agora, nas cortes celestiais. E diante da tua presença, meu Pai, eu quero apresentar aqui cada uma das suas filhas e filhos que estão presentes, Senhor, no estudo dessa manhã. Estamos todos aqui, Pai, reunidos em nome de Jesus, buscando um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais claro, Pai, um entendimento mais fácil da palavra de Jesus, para que fique gravado no nosso coração, para que o nosso espírito tenha esse entendimento maior, para que, tendo conhecimento da palavra, Senhor, nós não sejamos mais enganados por leis vazias, por regras sem sentido, Senhor. É isso que nós estamos buscando aqui, meu Pai. Quando nós temos o conhecimento da palavra, nós não somos mais enganados por pessoas, porque nós sabemos o que o Senhor fala com a gente. Obrigada, meu Deus, porque nós temos as Escrituras Sagradas para buscar conhecimento. Obrigada, meu Deus, porque o teu amor nos preenche, o teu amor é quem nos traz alegria, o teu amor é que traz a paz que nós estamos buscando, a paz que nós precisamos para poder cuidar de todas as coisas que nós precisamos, para poder cuidar das nossas responsabilidades, meu Pai. Sem a paz nós não conseguimos ter esse entendimento. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada por cada parábola que nos ensinou tanto nessa manhã. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a sua presença é constante na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não desiste de nós. A sua presença está sempre junto de nós, nos orientando e nos instruindo. Ensina-nos a te ouvir cada dia mais. Fala com cada um de nós de uma maneira clara e profunda. Em seu nome, Jesus, nós estamos pedindo por isso nessa manhã. Em seu nome, Jesus, que nós estamos aqui com o coração disposto e disponível a nos render diante dos pés do Senhor, para vivermos em espírito e em verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus,
com a autoridade espiritual que o Senhor me concedeu através da unção dos céus. Como pastor e profeta do Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada mulher e cada homem que está presente aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo que os ouvidos espirituais serão ativados de forma sobrenatural em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor falará com cada um que está aqui presente, Pai, e que essas pessoas vão te ouvir e entender o verdadeiro significado da tua palavra. Eu prospero, Senhor, que haverá prosperidade de conhecimento da tua palavra e que essas pessoas não serão mais enganadas pelo homem, não serão mais enganadas em nome de Jesus, porque maior é a tua palavra, maior é o teu poder, Senhor. E é isso que eu declaro e profetizo sobre a vida dessas pessoas. E que através desse estudo, Pai, haverá testemunho, haverá transformação de vida, haverá transformação de família. Pessoas serão batizadas e entregarão a vidas a Jesus. Pessoas que estão ao redor delas, Pai, que jamais fariam essa ação, porque estão debaixo hoje de influência de Satanás, mas não estarão mais em nome de Jesus. É isso que eu declaro, porque o derramar do Senhor, eu declaro que o derramar do Senhor sobre a vida dessas pessoas que estão aqui hoje será de forma sobrenatural, que os olhos dos homens não vão conseguir explicar. Eu declaro que as pessoas olharão e só terão uma coisa a dizer: foi Deus que fez, só Deus para fazer isso, e sim, assim será, porque é o Senhor que fará. É isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui. Toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada a vocês, a todos vocês que estiveram aqui presente. Obrigada. Obrigada mesmo. É toda honra e toda glória a Jesus. Tudo por Ele, tudo para Ele. Quanto mais conhecimento você tiver, menos enganada você vai ser. Vai chegar num ponto que o seu conhecimento vai ser tão grande que as pessoas vão estar falando com você e você vai estar olhando nos olhos dela e você sabe que ela não sabe o que ela está falando. E você vai ter misericórdia. E você vai pensar: Senhor Jesus, misericórdia. Ela não sabe o que ela está falando. E as palavras que ela vai estar falando não vai te afetar, porque você vai estar blindada. Blindada de conhecimento. Blindada da presença do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo vai estar blindando a sua vida. E nenhuma palavra vai entrar no seu coração para te ferir, porque você sabe da verdade. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você tenha um dia lindo na presença de Deus. Não deixem de fazer o ID. Dar um copo de água a quem precisa, levar um pão para quem tem fome. Convida uma pessoa que está em dificuldade para tomar um café na sua casa, se for um vizinho, se for um amigo. A hora que você arruma a mesa para servir aquela pessoa que não tem aquilo que você tem, você está servindo o próprio Jesus. Lembre-se disso, tá bom? Oferecer um pouquinho do que você tem àquele que não tem. Você está levando Jesus de uma forma sobrenatural para se alimentar na sua mesa, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, quando nós estaremos juntos para ler o capítulo 12, o capítulo 14, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Até amanhã.